Olá, turma, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, nós iremos falar sobre o formato da Terra, do nosso planeta, onde nós moramos. E a gente vai finalizar o estudo sobre o planeta Terra, especificamente hoje falando da sua forma. Sabia que antes de começar as viagens e missões espaciais e os envios das sondas fotográficas, nós não sabíamos qual era o formato da Terra vista pelo espaço? Mas com isso, né? Antigamente acreditava-se que a Terra ela era plana, horizontal, que quer dizer que ela era uma linha reta, igual a estrada que vocês estão vendo aí a imagem. Porém, essa hipótese, né, que isso era uma hipótese, não tem como ser uma certeza se ninguém tinha visto a Terra de cima. Essa hipótese ela foi contestada por cientistas devido à simples observação de alguns fenômenos naturais que estavam acontecendo. Entre eles foi o quê? Eles fizeram a observação de diferentes constelações de estrelas no céu ao longo do ano, ou seja, ficavam diferentes constelações ao longo do ano. No eclipse, a sombra da Terra é esférica e observar um barco desaparecendo no horizonte. Como assim, professor, observar um barco desaparecendo no horizonte? É o que nós vamos ver agora nessa imagem, né? Esse caso de observação, onde o barco ele vai se afastando da costa da Terra. Se o planeta ele fosse plano, o barco ele ficaria cada vez menor à medida que ele ia se afastando. Quando a gente vê uma pessoa andando, indo direto, a gente não vê ela ficando pequena, então seria assim. Iria observar, como tem na imagem aí abaixo, a gente ia observar o barco e o barco ia ficando pequenininho, mas ele ainda ia ser um barco completo. Porém, ao observar o barco, além de diminuir de tamanho, a gente não consegue ver todas as partes ao mesmo tempo, porque acontece o quê? Primeiro vai desaparecer o casco do barco, depois vão desaparecer as velas do barco e depois o barco inteiro vai desaparecer. Então, isso quer dizer o quê? Que isso é devido à perspectiva esférica que temos da superfície da Terra, mostrando o quê? Que a Terra não é plana, que tem uma curvatura na Terra, que faz com que o barco ele vá sumindo parte por parte até ele sumir por inteiro. E agora, nosso querido professor Dário vai continuar com vocês. Olá, turma, tudo bom com vocês? Oi, professora Juliana. Tudo bom? Então, é isso mesmo. Antigamente, né, acreditava-se que a Terra era plana. Hoje a gente já viu que a Terra, né, do espaço, ela é redondinha, esférica. Mas imagina se a gente não soubesse disso, né? Então, a gente poderia até acreditar nessas hipóteses. Mas algumas outras coisas aconteceram. Por exemplo, a observação do céu, como a professora estava falando, né? Alguns cientistas observavam que algumas constelações eram visíveis apenas no hemisfério norte do planeta e não no hemisfério sul. E vice-versa, né? Algumas a gente consegue observar aqui no hemisfério sul, que é o caso do Brasil, e não é observado em outros países. Por que é isso? Isso é devido ao bloqueio do campo de visão do observador, né? Da gente que está observando o céu. A gente é bloqueado por causa de quê? Por causa da esfericidade do planeta, por causa do planeta ser esférico. Né? A gente consegue ver até certo ângulo, mas não o ângulo todo. Um exemplo é aquela constelação do Cruzeiro do Sul. Né? Isso, o Cruzeiro do Sul, aquela constelação que a gente consegue ver aqui do nosso hemisfério sul, mas no hemisfério norte, por exemplo, não é visto, como o caso da Europa. Né? Os países lá da Europa não conseguem ver o Cruzeiro do Sul. Isso não é interessante? Isso é devido ao quê? Devido à Terra ser redonda, a ser esférica. Né? Então, se a Terra fosse plana, todas as constelações estariam no céu, que também seria plano. Então, todo mundo conseguiria ver todas as constelações. Mas isso não acontece. Por isso que essa hipótese da Terra plana realmente ela foi contestada. E uma última contestação veio de um grego, né, o grego chamado Erastótenes. Erastótenes ele tinha observado o seguinte: ele observou que durante uma certa época do ano, o poço
que havia sido construído em uma cidade, como aqui está mostrando na imagem, um poço ele tinha sido construído e em determinada época do ano ele recebia luz diretamente do sol até o seu interior do poço, sem fazer sombra nenhuma. Mas nesse mesmo dia, nessa mesma época do ano, na cidade de Erastótenes, né, longe do poço, esse mesmo raio solar incidia, né, nas estruturas, mas não incidia diretamente, incidia fazendo sombra. Está vendo aqui, ó, essa partezinha da sombra. Então ele se perguntava por que acontece isso se a Terra é plana. Se a Terra é plana, o Sol que chegaria nas estruturas, né, em todo ser vivo, em toda coisa que tem altura, deveria chegar no mesmo ângulo, mas não chega. Então ele explicou que se a Terra fosse plana, isso aconteceria, mas não ocorre. Então a Terra não pode ser plana. Ele fez um experimento utilizando varetas, né? Se a Terra fosse plana, como mostrando aqui nessa figura, as varetas teriam a mesma sombra. Mas se a gente colocasse varetas em lugares diferentes, cada uma teria sua sombra. Então isso comprova que a Terra é esférica, não plana. Interessante, não é mesmo? Então, turma, depois de todas essas contestações, foi sabido, né, que até hoje é confirmado que o planeta ele tem uma conformação esférica, né? As tecnologias de hoje em dia é capaz até de medir, né, com alta precisão, todas as dimensões da Terra. E foi observado que realmente a Terra tem um achatamento nos seus polos e uma curvatura mais acentuada na linha do Equador. Ou seja, essa conformação ela é aproximadamente esférica, não é uma esfera 100% redonda. É por isso que usa-se o termo geóide. A Terra ela é geóide. Né? Então, a gente vê uma Terra com uma deformidades, né, na sua esfera. Essa é a forma mais realista dela. Porém, a gente costuma se ver a Terra redonda, né, para ser uma ilustração didática, mas a sua forma fiel ela se chama geóide. E assim a gente acaba de estudar essa questão do nosso planeta Terra, né, que a gente viu desde o seu interior, o seu exterior e agora a sua forma. É verdade, professor. E aí, turma, vocês pensavam que a Terra era plana ou vocês já sabiam aí que a Terra ela não é plana? E que o formato da Terra também não é redondo, é geóide. Então, qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo, eu vou responder vocês. E até a próxima aula.